Entre os grandes antigos, só o Cthulhu, ou talvez Hastur, tenham cultos maiores do que o Tsathoggua. O medonho mestre dos recessos subterrâneos é conhecido por vários nomes, e ao longo dos anos por diferentes povos que adoraram e obedeceram ele. Mas é através do nome Tsathoggua que ele é mais conhecido. Um genealogista, que é uma das maiores autoridades quando o assunto é Tsathoggua, diz que ele é filho das duas entidades obscuras que habitavam em outras galáxias e que foram atraídos para o mundo de Yuggoth. Pouco se sabe sobre a origem de Tsathoggua, mas muitos dizem que ele seja o único que sobrou da sua espécie. A criatura teria se abrigado nas cavernas profundas de Yuggoth, onde ele conseguiu se desenvolver ao longo de milhares de anos. Uma vez que ele atingiu a maturidade, Tsathoggua tomou a consciência das suas capacidades cósmicas e conseguiu fazer uma jornada de Yuggoth até Saturno. Nesse novo lar, Tsathoggua fez um novo abrigo lá. Ele concluiu a segunda etapa do seu amadurecimento, o que deve ter demorado mais milhares de anos. Nesse período, ele passou a maior parte do seu tempo hibernando em meditação, expandindo a sua mente para entender mais sobre cada canto da galáxia. Nesse mesmo momento, a criatura tomou consciência das principais entidades cósmicas, a existência de Azathoth e o seu reino no centro do universo, os deuses exteriores e a existência de outros grandes antigos que têm a mesma descendência de Tsathoggua. Nesse tempo, ele deve ter aprendido o suficiente sobre a manipulação da realidade. Quando ele veio para a Terra, Tsathoggua decidiu ficar em Yut, uma cidade em ruínas, mas ele não ficou nela por muito tempo e decidiu se mudar para as cavernas de Inkai. Por eras ele ficou hibernando. Ele evoluía mentalmente, enquanto o seu corpo ficava repousando, acordando em poucos momentos. E nesses momentos que ele acordava, Tsathoggua descobriu que existia seres vivos mais complexos, os Vormes, que passaram a adorá-lo como uma divindade. Tsathoggua se tornou uma criatura lendária, temida pelos humanos que vieram depois dos Vormes. Mas antes dos humanos, Tsathoggua foi o deus principal de um povo chamado o Povo Serpente, uma raça de humanoides parecido com répteis, que construiu um grande império. Em torres de basalto negro, ele foi louvado e recebeu sacrifícios, compartilhando parte dos seus conhecimentos. O Povo Serpente entrou em decadência e foi derrotado pelos humanos, que estavam em maior número e levaram o Povo Serpente para o interior da Terra. A essa altura, os répteis já haviam se deteriorado a ponto de terem abandonado Tsathoggua, adotando Ig, o pai das serpentes, como uma das suas divindades principais. Os humanos descobriram o culto de Tsathoggua e formaram ao redor dele uma nova religião, até que os cultos se espalharam pela Europa Central, que foi confundido com as religiões pagãs, que também estavam ganhando espaço. Obrigados a esconder seus rituais, os seguidores do deus Sapo tiveram que se esconder até que o Império Romano entrasse em decadência. Durante o período medieval, os cultos de Tsathoggua ressurgiram na França. O culto virou algo realmente sério, e mesmo durante as perseguições a feiticeiros pela Igreja Católica, ele continuou. Tsathoggua não tinha muito interesse em manter seus cultos e, ao longo do tempo de hibernação, fez com que ele perdesse muitos seguidores. No século XX, os cultistas do deus Sapo lutavam para não desaparecer por completo, mas no século XXI, Tsathoggua experimentou um renascimento, sobrevivendo em santuários clandestinos de cidades grandes, ganhando poderes com orgias e sacrifícios. Alguns dizem que Tsathoggua desperta em momentos de instabilidade e guerra, sugando e se alimentando do sofrimento dos humanos. Aqueles que fazem rituais voltados a ele tendem a meio que apodrecer com o tempo, ganhando uma aparência bestial por estar muito perto dos deus Sapo. Não é estranho que alguns cultistas tenham uma aparência estranha, com barrigas inchadas, pescoços curtos, olhos esbugalhados e bocas extremamente largas. Alguns cultistas têm a pele lisa e fria, com as mãos sempre úmidas. Cadáveres que voltam à vida por meio de feitiçaria são usadas como servos do culto, principalmente quando é preciso defender seus templos de algum invasor. Os maiores e mais importantes rituais para o Tsathoggua são feitos nas vésperas de Halloween. É nesse período que o deus desperta por um tempo da sua hibernação
e é invocado para abençoar o culto com a sua presença. Nessas ocasiões, ele parece estar esperando um sacrifício ou algo assim, e em troca ele oferece algum ensinamento, magias ou artefatos. Os rituais sempre são realizados nas noites de lua nova, entre a meia-noite e as 3 da manhã. Em geral, os rituais se começam na superfície e depois passam para um ambiente subterrâneo, como uma caverna, por exemplo. Tsathoggua começou a se manifestar nesses lugares subterrâneos, onde surge através de portais. Imediatamente ao se manifestar, ele espera receber seu sacrifício. Se ele ficar satisfeito depois de se alimentar, ele passa para a segunda parte do ritual, que é a parte que lhe dá presentes aos cultistas. E logo depois ele desaparece de novo. Muito se fala da ira de Tsathoggua, quando um sacrifício de sangue não é suficiente para saciar sua fome. O deus sapo se alimenta de carne e devora todos aqueles que lhe forem oferecidos, mas a sua fome varia bastante, assim como o seu humor. Se por acaso ele ainda estiver faminto depois de devorar os sacrifícios, o deus simplesmente vai começar a devorar os cultistas. Não se sabe quando a fome dele acaba, mas para evitar problemas, os cultistas capturam um grande número de vítimas para oferecer nos festivais para que não tenham nenhum risco. Ironicamente, dentre os seres dos mitos do Cthulhu, o Tsathoggua talvez seja o menos maligno, mas ainda assim ele não poderia jamais ser considerado do bem. A sua característica mais marcante é a sua indiferença diante dos humanos. É bem provável que o deus sapo simplesmente prefira ignorar os seres humanos, já que para ele, os humanos são insignificantes. A gula do Tsathoggua, aliás, é bem conhecida. Em um livro, diz que ele sempre está faminto e que nada pode satisfazer ele. Ele pode ignorar por um tempo a sua fome para tratar de outros assuntos, mas na maioria das imagens sobre ele, ele aparece se alimentando ou prestes a se alimentar de algum sacrifício, com vítimas desesperadas tentando escapar da sua boca. Em todas as cenas, Tsathoggua parece sempre estar disposto a devorar mais vítimas, dando a impressão que ele nunca está satisfeito. O deus sapo tem um corpo gigante, tendo pelo menos 6 metros de altura, com uma barriga gorda que aparece dobras na pele flácida. A barriga é tão grande que dá a impressão de poder caber muitas pessoas ao mesmo tempo. O que é verdade? A aparência geral do deus lembra uma mistura de uma preguiça gigante e de um sapo-boi. As pernas são curtas, terminando em pés enormes que são adaptados para sustentar o seu peso. Os braços são bastante longos e também terminam em 4 dedos com unhas pretas. O Tsathoggua é coberto de um pelo grosso, com fios que parecem de um gorila, e no pelo dele existem muita sujeira e restos de comida que ficam presos. Isso causa um fedor podre e horrível. Tsathoggua não fala, ao invés disso ele se comunica através da telepatia, e além disso, ele conhece todas as línguas humanas. A boca é larga, como a de um sapo, e dela escorre uma baba pelos cantos, pingando sempre sobre a barriga. Tsathoggua tem uma língua comprida que parece de um sapo. Essa língua é vermelha e musculosa, coberta por uma saliva grossa e pegajosa, que serve para colar suas presas e puxá-las para a boca. Uma vítima que é capturada desse jeito é engolida inteira de uma vez só. O destino dessas vítimas não tem volta, depois que ela é engolida, porque a bile ácida e os sucos digestivos do estômago do deus são muito potentes. Uma pessoa engolida, no entanto, pode ter a sorte de morrer rapidamente, esmagada pelos movimentos estomacais. Muitos acreditam que ele é capaz de alterar a sua forma física de acordo com o ambiente em que ele está. Em Saturno ele parecia bastante diferente do que na Terra, ou assim dizem alguns textos. Se isso for verdade, é provável que o deus sapo utilize como matéria-prima para a forma escolhida alguns animais que existem aqui na Terra. Isso explicaria o porquê de um alienígena ter traços de algum animal da Terra. Ele é provavelmente imortal e é uma das entidades principais entre os grandes antigos, um ser de grande poder e vasto conhecimento. O Deus sempre foi e vai continuar sendo uma das forças cósmicas mais importantes que habita nosso sistema.